pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural, hora de relatos aí sobrenaturais. Mas antes eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí o like, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva aqui no canal. E se tiver algum relato, alguma história sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição deste vídeo. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito. Quero dizer aqui pra vocês também, né, que essa semana aí, vocês ficaram uma semana aí sem relatos, né, desde sexta-feira passada até hoje. E hoje não, né, que hoje vai ter relatos aqui, né, mas até ontem, quinta-feira, mas teve um motivo, né, de sexta-feira passada teve um acidente aqui, né, tipo um caminhão. Ele rebentou a fiação toda aqui da internet, não só a minha, de várias pessoas aqui do condomínio. E eles demoraram também, o pessoal lá responsável demorou pra vir arrumar, arrumando só na segunda. E de segunda até ontem, quinta, eu não consegui gravar aqui pra vocês, porque tinha várias coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo, eu tinha várias coisas pra fazer. E também não tava me sentindo muito bem. Mas vou tentar voltar aqui com a programação normal do canal, trazendo até mais conteúdos aqui pra vocês. Dito essas coisas, já vou pedir desculpa aí pela introdução longa e vamos aqui pro relato, que é este aqui. Eles diziam ser anjos, mas não eram. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é... Não diga, por favor. Tá escrito só pra você. Ok. E desde os 5 anos de idade eu frequento a igreja evangélica. Sempre por escolha minha. Meus pais nunca me forçaram. Na verdade, eu era o único da minha turma que naquela época nunca havia faltado a nenhum culto sequer. Passei boa parte da minha infância dentro da igreja, vivendo experiências que muitos considerariam ali bonitas, mas algumas, Mariana, foram muito assustadoras para uma criança de 5 anos presenciar. A pior de todas aconteceu há 11 anos, quando a minha irmã mais velha passou por uma fase muito rebelde. Ela estava tão distante das coisas de Deus que chegou a debochar da nossa própria fé. A nossa família, naquele tempo, enfrentava uma fase também muito difícil, emocionalmente e financeiramente. E foi nesse desespero que eu comecei a orar ainda mais. Eu pedia ajuda, pedia paz, proteção. Eu orava de um jeitinho que criança de 5 anos sabe. Não entendia muito bem, achava que só pedir para Deus ele resolveria. E um dia, Mariana, eu recebi uma resposta, mas não foi do tipo de resposta que se espera de uma oração, principalmente de uma oração de criança. Na verdade, foi uma resposta que mudaria a minha vida para sempre. Eu estava sozinho no meu quarto quando ouvi uma voz. Não era exatamente uma frase, mas uma presença que falou diretamente dentro da minha cabeça. Esqueci de falar que nessa época eu já estava com 8 anos. O som dessa voz não era alto, mas ecoava dentro da minha cabeça, como se fosse um zumbido forte e grave. Parecia ter autoridade ao falar, e estranhamente aquilo me acalmava. Desde os 5 anos eu ouvia essa voz e via sombras que diziam ser arcanjos, enviados para cuidar ali da minha família. Elas sempre apareciam em sonhos, muito vívidos, ou mesmo quando eu estava acordado, principalmente antes de eu dormir. Eu não sentia medo, pelo contrário, aquilo se tornou parte ali da minha rotina. Conversar com essas presenças era como ter amigos invisíveis, que diziam estar ali porque Deus havia mandado, porque Deus havia ouvido a minha oração. Tudo parecia muito normal para mim, até que a minha irmã viu. Ela entrou no meu quarto numa noite e me encontrou de frente para um canto da parede, falando como se tivesse realmente alguém ali, que na minha cabeça realmente tinha alguém ali, mesmo que eu não visse ali a sua aparência. Quando ela olhou na mesma direção que eu estava, ela ficou paralisada e depois soltou um grito. Tapou os ouvidos e começou a chorar desesperada, pedindo para aquilo ir embora.
Ela dizia que ouvia vozes horríveis, como gritos abafados, como se alguém estivesse tentando entrar ali dentro da cabeça dela. Eu não entendia porque ela reagia daquele jeito. Para mim, as vozes eram suaves, a presença era boa e eu achava que era tudo bom. Mas naquele dia, eu comecei a perceber que talvez eu não estivesse lidando com o que eu achava que era. E com o tempo eu fui parando de conversar e de orar assim para Deus e pedia para aquilo me deixar. Já adulto, eu tentei conversar várias vezes com a minha irmã sobre aquela noite e o que ela me contou me fez perder o sono. Ela disse que aquelas vozes me pediam permissão, que elas me imploravam algo e que por algum motivo eu nunca disse sim. Ela jurava que mesmo sem poder ouvir direito o que eles me diziam, ela sabia que eles queriam algo em troca, algo que não era de Deus. E por mais que eu tente lembrar, eu não consigo recordar que tipo de pergunta aquelas vozes me faziam e nem o que me falavam. Mas sinto com o corpo todo que se algum dia eu tivesse aceitado, alguma coisa terrível teria me acontecido. Não só a mim, mas talvez a minha família inteira. Com o tempo, parei de ouvir essas vozes. Mas às vezes, quando estou muito cansado e emocionalmente fraco, elas parecem que voltam à minha cabeça. Sempre com aquele mesmo tom sereno. Mas agora eu sei que aquilo nunca foi Deus. Pois ele pode se manifestar, mas não desse jeito. Bom, eu acredito que não. Aquelas sombras eu acho que nunca foram anjos, arcanjos, como diziam. E se eram o que eu temo que fosse, eu não sei dizer. Mas hoje, com clareza e fé, eu oro pedindo que nunca mais me responda. Acho que, na realidade, depois de estudar tanto, pesquisar tanto, acho que elas eram espíritos que estavam ali se aproveitando da fé de uma criança. Obrigada, Mariana, por ler meu relato. E se puder, não diga meu nome verdadeiro, por favor. Se quiser colocar outro fictício, eu agradeço. Só precisava contar essa história para alguém. Que Deus te abençoe e continue com esse trabalho incrível que você faz. Eu que te agradeço pelo relato. E esse relato aqui, ele na realidade, ele me fez lembrar uma coisa que dizem que eu acho que os querubins, né, na realidade, eles são anjos ali, mas dizem que a presença dos anjos de Deus não é assim tão bonitinho como a gente imagina, né? Tipo, a gente imagina ali um anjinho todo fofinho, com aquele negocinho, auréola que chama, um negocinho lá, asinha, tudo bonitinho. Geralmente não, diz que a figura deles é uma figura que realmente passa ali medo, porque eles têm ali uma autoridade que eles querem respeito ali no caso. E se eu não me engano, acho que os querubins, eles, o corpo dele, muitas pessoas dizem que o corpo deles são cheios de olhos, né? Então, assim, não é uma figura muito bonita de ver. Então, esse relato aí me fez lembrar um pouco disso. E também, assim, eu acredito que talvez sim possa ser ali não vou dizer um espírito, que eu não sei, a não ser que seja espírito zombeteiro. Mas eu acho assim, gente, que pode sim, né, ter sido talvez um espírito ou até mesmo os anjos mesmo. E esse negócio que a sua irmã fala que ela não conseguia ouvir muito bem, mas era como se eles pedissem permissão para alguma coisa. Isso aí já traz uma certa sensação ali que eles queriam talvez ter permissão ali de ou ficar dentro da casa, né, ou talvez até mesmo possuir, né, por isso que a gente fala, por isso que eu falei aqui que talvez possa ser assim algo maligno, e o que ele acredita que também que não eram ali anjos, arcanjos, como aquilo dizia ser. Mas e você aí, o que você acha que eram? Será que eram realmente anjos? Será que eram arcanjos? Ou será que era coisa muito pior? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Se esse vídeo tiver a função aí de hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!